Bom dia então, pessoal. É, então, vamos dar sequência aí com os nossos temas de biologia. E a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as evidências evolutivas, ou seja, as evidências que existem, que ajudam a comprovar que o processo da evolução ele realmente é uma verdade e que não é apenas uma história que foi inventada por um cientista qualquer ou por uma pessoa qualquer. Então, primeiro de tudo, o que é evolução? Né? A gente já falou anteriormente das teorias evolutivas, mas precisamos falar então o que é evolução. Tá? Evolução, quando a gente fala essa palavra, muita gente tem em mente essa imagem aqui, ó, como se fosse um processo sequencial. Sabe aquela velha história que todo mundo fala que o homem veio do macaco? Então, primeiro, essa história ela não é verdadeira, isso não é evolução, tá? Mesmo porque o homem nem veio do macaco. A evolução, elas são, a gente pode definir como sendo mudanças lenta e gradual, uma mudança que ela ocorre de maneira pontuada, de uma maneira gradual nas populações e que ocorre ao longo de muitas gerações. E essa palavra aqui, ó, ela é muito importante. A evolução, ela sempre ocorre com populações e não com indivíduos. Ou seja, um organismo sozinho não evolui, mas uma população de seres vivos, ou seja, um grupo de seres vivos de mesma espécie, pode evoluir. Essas modificações, essas mudanças nas características, elas não são de efeito e causa. Como a gente já falou lá, não vem da ideia de lamarquismo, que um ser vivo muda para que ele possa se adaptar ao ambiente. Isso não existe, tá? São mudanças aleatórias, completamente aleatórias, que podem ser boas, podem ser ruins ou podem ser indiferentes. Aí aquelas mudanças que geralmente são boas, elas tendem a garantir uma vantagem na luta pela sobrevivência e consequentemente elas acabam sendo fixadas, elas acabam permanecendo na população ao longo do tempo. Então, se a gente fosse representar a evolução humana, ela não seria no formato de uma linha, começando lá com um macaquinho e terminando com o ser humano, mas sim na forma de uma árvore, onde há milhões de anos atrás existia um ancestral. Esse ancestral foi sofrendo essas modificações lentas e graduais. Ao longo do tempo, ele deu origem a outras espécies diferentes que hoje já não existem mais. E dessas espécies derivaram aqui ó, os símios do Novo Mundo. Aí essa espécie aqui que deu origem aos símios do Velho Mundo e a essa outra espécie aqui. Essa outra espécie deu origem aos gibões e assim por diante até a gente chegar aqui no ser humano moderno. Todos esses organismos aqui eles são atuais, não existe um mais evoluído que o outro. Todos eles têm a mesma capacidade adaptativa. Porém, eles têm, se a gente retornar lá à árvore genealógica deles há milhões de anos atrás, eles têm uma origem comum. Isso é um processo chamado de evolução. Então vamos lá, a primeira evidência da evolução são as evidências anatômicas. O que é uma evidência anatômica? Quando a gente analisa duas espécies diferentes, elas podem apresentar estruturas ou órgãos parecidos. Não necessariamente que eles façam uma mesma função, às vezes eles podem fazer funções diferentes, mas eles vão apresentar um plano de organização muito semelhante, um plano básico de organização parecido. Como se vocês observarem nessa imagem aqui, olha, a gente tem aqui 4 membros: um membro humano, um membro de um cavalo, um membro de um morcego e um membro de uma baleia. São 4 seres vivos bem diferentes. Mas se a gente for analisar a organização interna, principalmente a estrutura óssea desses membros, os ossos que compõem os membros de cada um desses seres vivos são exatamente os mesmos. Esses ossos eles só vão ter uma diferença no seu tamanho, no seu comprimento, na sua posição e etc. Mas são exatamente os mesmos ossos: úmero, ulna, rádio, carpo, metacarpo e falanges. Para todos eles aqui tem esses mesmos ossos, tá? Então eles têm o mesmo plano de organização. Isso identifica que provavelmente essas 4 espécies, se a gente for retornando o tempo aí a milhões e milhões e milhões de anos atrás, nós vamos acabar encontrando um ancestral em comum para eles, ou seja, uma espécie que viveu há milhões de anos atrás e que tenha sido a partir dela que tenha se derivado, que tenha se originado esses 4 grupos de seres vivos, formando tipo aquela árvore que foi representada ali no slide anterior.
O mesmo exemplo a gente pode usar aqui, olha, para o coração dos vertebrados. O coração dos vertebrados, começando lá nos peixes e terminando agora aqui nos mamíferos, ele também tem um plano de organização muito parecido. Ao longo do tempo vão se mudando algumas estruturas, vão se mudando algumas componentes, mas o plano de organização é basicamente o mesmo, tá? Isso é uma primeira evidência de que a evolução ela acontece. Quando a gente fala em comparação de órgãos em evidências anatômicas, é sempre bom a gente fazer uma diferenciação de duas coisas. Primeiro, o que são órgãos homólogos e o que são órgãos análogos. Órgãos homólogos são aqueles que evidenciam a evolução acontecendo, são aqueles que fazem a gente perceber a evolução acontecendo. Eu posso definir órgãos homólogos como sendo umas estruturas que têm uma mesma origem embrionária, mas que são adaptadas a funções diferentes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aquela imagem anterior dos 4 membros lá dos animais que eu falei para vocês. Eles são diferentes porque são adaptados. Um a movimentar as coisas, a pegar as coisas, o outro a correr, o outro a voar e o outro a nadar. Mas todos eles têm uma mesma origem porque eles têm o mesmo plano de organização básica. Isso são órgãos homólogos, tá? Quando várias espécies diferentes apresentam órgãos homólogos, isso é um caso de irradiação adaptativa, onde uma espécie ancestral ela acabou dando origem a várias outras espécies que são atuais. Tá? Já os órgãos análogos, esses órgãos não têm nada a ver com as evidências anatômicas. Esses órgãos eles nem refletem um processo evolutivo. O que é um órgão análogo? Órgão análogo são dois órgãos que têm uma função parecida, que eles desempenham uma mesma função devido às pressões evolutivas na qual aqueles dois organismos vivem, mas eles não têm nenhuma origem compartilhada, ou seja, eles não têm nada a ver com relação à sua origem, tá? Como, por exemplo, a asa de um inseto e a asa das aves. Nesse caso aqui, a asa dos insetos ela tem uma origem completamente diferente da asa das aves. Ela não tem nada a ver com a asa das aves. Os dois órgãos são usados para voar, mas nenhum reflete uma origem evolutiva em comum. Uma segunda evidência evolutiva que ajuda a comparar e que ajuda a evidenciar que a evolução é um processo realmente evidente são as evidências embriológicas, tá? O que são as evidências embriológicas? Quando a gente pega o embrião dos vertebrados, principalmente dos vertebrados, e analisa os estágios do desenvolvimento desses embriões, a gente vai perceber que nos primeiros momentos, nos primeiros estágios do desenvolvimento, os embriões dos vertebrados eles são muito parecidos. Observe essa imagem aqui, olha. Aqui está mostrando o desenvolvimento embrionário de 6 grupos de vertebrados: tubarão, salamandra, lagarto, gambá, macaco e o ser humano. Se a gente analisar aqui, ó, até, digamos assim, até essa etapa aqui, ó, todos os embriões eles são muito parecidos um com o outro. Nessa outra etapa aqui, eles começam a sofrer uma certa modificação, uma certa mudança, onde a gente consegue perceber diferenças entre eles. Mas olha esses dois aqui, ó. Esses dois embriões nessa última etapa do desenvolvimento aqui, eles ainda são muito parecidos. Eles só vão apresentar diferenças significativas quando realmente forem para o momento do nascimento, tá? Então, como eles têm o mesmo plano de organização, uma mesma forma de formação, a embriologia, o desenvolvimento embrionário desses organismos ele é muito parecido, isso também é um reflexo de um processo evolutivo em comum, tá? Terceira característica que evidencia o processo da evolução é a presença de órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São estruturas que não apresentam função aparente, não apresentam função num determinado organismo, mas em uma outra espécie de ser vivo, essa mesma estrutura ela pode ser perfeitamente funcional. Ela pode ter uma função muito importante para aquela espécie. Como exemplo de órgãos vestigiais, a gente pode pegar o caso do apêndice vermiforme do ser humano. O apêndice vermiforme ele é uma estrutura que se localiza no começo do nosso intestino grosso. Para nós, seres humanos, ele não tem função alguma. A única coisa para a qual serve o apêndice é para ele poder inflamar quando a gente está em uma certa idade e ter que ser removido através de cirurgia, porque ele causa uma infecção bem grave caso ele venha a se romper. Já no caso dos coelhos,
O apêndice vermiforme, ele também está lá no início do intestino grosso deles, só que o apêndice vermiforme ele é perfeitamente funcional. Ele acumula bactérias que vão ajudar na digestão da celulose dos alimentos que o coelho come. Então, no caso, nosso ser humano, o apêndice vermiforme, ele é um órgão vestigial. Para os coelhos, não. Para o coelho, ele é um órgão funcional. Mas para nós, por que nós ainda apresentamos um órgão vestigial que é compartilhado com outro organismo antigo? Isso também reflete um processo evolutivo em comum, tá? Outros exemplos aqui, ó, de órgãos vestigiais, aqui, ó, no caso, os ossos da bacia da baleia. Esses ossos da bacia, eles são todos organizados para que a baleia tivesse pernas. A baleia não tem pernas, mas os ossos da bacia dela têm todo um formato, toda uma organização para que ela pudesse ter pernas, para que ela pudesse se movimentar com 4 membros, tá? Isso também é um exemplo de órgão vestigial. Significa que a baleia, há um tempo atrás, ela derivou de um animal, ela se formou a partir de um animal que tinha 4 patas. A mesma coisa vale para as serpentes. As serpentes, elas também apresentam no organismo dela resquícios de estruturas que indicavam a presença de pernas. Hoje em dia, elas não têm mais pernas, mas a presença desses resquícios faz com que a gente acredite que há muito tempo atrás elas tenham se originado a partir de animais que também apresentavam pernas. A quarta estrutura, a quarta evidência da evolução são as evidências moleculares. E aqui está a principal base de estudo da evolução hoje. Aquilo que ajuda realmente a comprovar que a evolução ela é um processo verdadeiro, que ela é um processo contínuo, tá? O que são as evidências moleculares? É quando a gente pega duas biomoléculas dos seres vivos para fazer comparação. E duas biomoléculas que têm uma estrutura, que têm uma organização bastante complexa, como é o caso dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e das proteínas. Para a gente poder lembrar sobre como essas evidências moleculares elas ajudam a identificar o processo de evolução, basta a gente lembrar o seguinte: os ácidos nucleicos são moléculas grandes, são macromoléculas, que são formadas pela união de várias unidades menores chamadas de nucleotídeos. Já as proteínas são macromoléculas também formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. A organização, a sequência de nucleotídeos e a sequência de aminoácidos, ela é muito específica. Se muda um aminoácido da proteína, ela é uma proteína diferente. Se muda um nucleotídeo do ácido nucleico, ele pode ser completamente diferente do que ele era anteriormente, tá? Então, para a gente poder evidenciar a presença, evidenciar a ocorrência da evolução, essas biomoléculas elas precisam apresentar algumas semelhanças, tá? Olha aqui, por exemplo. Aqui tem um exemplo de uma proteína chamada de insulina, tá? Essas bolinhas coloridas representam os aminoácidos que formam a insulina. Essa proteína insulina ela é uma proteína presente na grande maioria dos mamíferos e ela está relacionada ao controle da quantidade de açúcar no sangue, quantidade de glicose no sangue. Inclusive, nós, seres humanos, também apresentamos essa proteína. Observem aqui o seguinte: toda essa sequência de aminoácidos aqui que está coloridinha, que está em cores amarela, laranja, roxa, verde, etc., é extremamente conservado em todas as espécies. Para uma grande maioria dos grupos de seres vivos, essa sequência de aminoácidos é exatamente igual está aqui na imagem, não importa qual é o mamífero que eu estou falando. Ela só vai apresentar uma diferença significativa nesses 3 aminoácidos aqui, ó, no 8, no 9 e no 10. Que na vaca são esses aminoácidos, no cordeiro, né, que é a ovelha ali, a cabra, o cabrito, são esses aqui, no cavalo são esses, e aqui no porco são esses aqui, tá? Então, gente, a sequência ela é muito conservada, ela tem uma mudança muito pequena. Nos seres humanos, aí, essa sequência de 3 aminoácidos também seria diferente das que estão apresentadas aqui na imagem. Mas observa aqui, ó, esses 2 seres vivos. A sequência é exatamente a mesma. Quer dizer que a insulina dos 2 é igual. A mesma coisa acontece aqui, ó. A sequência é exatamente a mesma para os 2. Então a insulina dos 2 é igual. Como que pode eles terem a presença de uma molécula que é complexa, que é formada por várias estruturas menores e a mudança de uma
estrutura dessa, de uma sequência, faz com que mude toda a proteína, mas elas apresentam uma estrutura extremamente conservada ao longo do tempo. Isso também é um reflexo de um processo evolutivo em comum, tá? E por fim, olha aqui, ó, um determinado pedacinho de uma sequência de DNA de 5 espécies de primatas, entre eles o homem, chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibão. Observem aqui, ó, que toda essa sequência de DNA, ela é muito semelhante. Ela só tem pequenas mudanças nesses pontos aqui, ó. Esses pontos são os pontos em que ocorre uma pequena mudança entre a sequência de DNA desses seres vivos. Nesse sentido, gente, olha ali que essa sequência ela está extremamente preservada, que ela é muito parecida nas 5 espécies. Isso também reflete um grau de evolução semelhante, um processo evolutivo muito parecido. E por fim, para a gente concluir nossa aula de hoje, a última evidência evolutiva são as evidências paleontológicas, ou seja, os fósseis, tá? Os fósseis são restos, são vestígios, são marcas, são qualquer evidência da existência de um ser vivo que já foi extinto, que já desapareceu, tá? Esses fósseis, por que eles ajudam a comprovar o processo da evolução? Porque a gente pode observar que lá, há muito tempo atrás, os organismos que existiram, eles eram completamente diferentes dos organismos atuais, mas apresentavam algumas semelhanças, alguma estrutura parecida, algum órgão parecido, um formato parecido, e isso evidencia que os seres vivos atuais apresentam algumas semelhanças com aqueles que já foram extintos. Então, os fósseis eles também servem como uma boa evidência evolutiva. Beleza, pessoal? Terminamos aqui nossa aula. Faz as atividades lá. Até semana que vem.